Oh, glória, amém, Jesus. Estou muito feliz com Deus nessa noite. Para mim é um presente do Senhor. Eu estava ali em casa, quase passei mal de ontem para hoje, porque não é fácil nós ser ministro da palavra do Senhor, né? Mas eu falo a Deus assim, que Ele nunca venha tirar de mim essa sensibilidade de falar do amor dEle. Amém? Estou muito feliz com a presença dos irmãos. E eu creio que aquele que veio ver Jesus e não a pregadora surpresa vai sair daqui com posse do seu milagre. Amém? Porque muitos vêm para ver o pregador surpresa, né, pastor? Mas o negócio está para quem vem ver Jesus. Quem veio ver Jesus aqui nessa noite? Amém. Eu também vim ver Ele. Amém? Louvado seja Deus. Deixa eu aproveitar que os irmãos estão de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abra vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8. Amém? Lucas 8. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Lucas 8. Aleluia. Lucas capítulo 8, no versículo 44. Amém? Glória a Deus. Lucas 8. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Amém? Que diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. 44, pastor. 8:44. É que essa tradução acho que é diferente. Oh, meu Deus. Então eu vou acompanhar. Misericórdia. Miquel, coloca por favor para mim, Miquel, tá bom? Amém. Louvado seja Deus. Que diz assim: chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E disse Jesus: quem é que me tocou? Aleluia. Quem veio tocar em Jesus aqui nessa noite, igreja? Amém? Pode sentar louvando ao Senhor Jesus com as palmas. Amém, igreja? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos numa quinta de intimidade com Deus. Eu estou levando muito a sério esse tema, esse ano profético, igreja. Porque se nós não tivermos intimidade com Deus, não tem como nós vermos a Deus, não é verdade? Como que nós vamos ir para o céu se a gente não tem intimidade com o dono? Porque na minha casa é assim, só entra que eu tenho intimidade. E lá também. Então, esse é o propósito da busca da intimidade com Deus. É que nós venhamos se relacionar com Deus, para que nós um dia possamos ir morar com Ele na glória. Amém? Mas quando quando o pastor me fez esse convite, foi algo tão rápido, pastor, que eu nem precisei orar para pedir uma mensagem para o Senhor. Assim, quando o pastor acabou de me dar o convite, de me fazer o convite para ministrar essa palavra nesse dia de hoje, Deus, rapidamente, Ele já falou no meu coração: filha, é essa mensagem. Talvez no início você não vai entender por que uma mensagem de cura, sendo que o tema de hoje é intimidade com Deus, mas depois vocês entenderão. A Bíblia vai dizer aqui em Lucas capítulo 8, a história de uma mulher ela tinha um fluxo de sangue durante 12 anos da sua vida. É uma história muito conhecida, muito ministrada. E a palavra do Senhor fala que certa vez Jesus ele estava passando num local e veio um homem ao encontro dele, e o nome desse homem era Jairo. E esse homem ele pede para que Jesus ele vá até a sua casa, pois a sua filha, de quase 12 anos, se encontrava enferma. Só que Lucas vai relatar, igreja, que no caminho, quando Jesus ele estava indo para a casa de Jairo,
Jesus, ele se depara com uma mulher. E a Bíblia vai dizer que, vai contar então a história dessa mulher. A Bíblia fala que era uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. E quando eu comecei a ler essa palavra, assim que o Senhor ele me entregou essa palavra, eu comecei a perguntar: Senhor, o que ela tinha o fluxo de sangue eu entendo. Agora eu queria entender um pouquinho a mais, Senhor, o motivo do sofrimento dessa mulher. Porque sofrer é algo muito forte, igreja. E nós mulheres, nós temos o nosso ciclo, nossas regras. É claro que para algumas é com muita dor, mas não é algo de sofrimento. E aí eu perguntei para o Senhor qual era a profundidade do sofrimento daquela mulher. E ali o Senhor ele começou a me falar um pouco a respeito daquela mulher. Porque aquela mulher, ela não somente sofria um sangramento físico, mas ela também sofria de um sangramento emocional. E o Senhor falou: é isso que eu quero falar na minha igreja nessa noite. E aí, eu comecei então a estudar a respeito daquela situação que aquela mulher se encontrava. Eram 12 anos tendo uma hemorragia. E para aquela situação existia uma regra. Na lei de Moisés seria até uma regra de proteção. Se você puder colocar para mim, Miqueias, Levíticos, capítulo 15, 19, por favor. Levíticos, capítulo 15, 19. Eu vou falar para vocês aqui na palavra de Deus qual que era a regra para aquela mulher. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Levíticos 15, 19. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Aqui já foi. Olha a regra que existia na vida daquela mulher, segundo a lei. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Coloca o 25 para mim, por favor, Miqueias. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue, por mais tempo do que a sua separação, todos os dias. Quanto tempo, igreja? Todos os dias. Do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Amados, essa era a sentença daquela mulher. Em Levítico 15, 19, a lei de proteção era para a mulher que tinha o fluxo normal. Ou seja, durante 7 dias ela ficar separada. Já no 25, era para a mulher que tinha o fluxo além do normal, que era o caso daquela mulher. Só que aí eu fui estudar, pastor, e quando a Bíblia fala imunda, não é que ela era uma mulher imunda, mas ela não era apropriada para estar em certos lugares, principalmente na casa de Deus. E aí, pastor Deus, ele começou então a falar ao meu coração quais que eram os sentimentos daquela mulher, porque imagina, a Bíblia fala que ela tinha que ficar separada, porque ela não podia tocar e nem ser tocada, porque além dela se tornar, ela está num momento de impureza, a lei, a ordenança dizia que se alguém tocasse naquela mulher, estaria também impuro. Ou seja, ela carregava algo que sofria e também poderia fazer outras pessoas a sofrerem. E ali eu comecei a imaginar, eu falei, Senhor, como que estava, Pai, o estado emocional dessa mulher? A Bíblia não diz, pastor, mas eu imagino
que ela era uma mulher isolada. Porque a palavra do Senhor aqui em Levítico fala que a cama que ela deitasse seria uma cama impura. A cadeira que ela se sentasse seria uma cadeira impura. Então o primeiro sangramento daquela mulher começou a não ser no corpo, mas no físico. Porque imagina, ela não tinha acesso a nada, ela não podia sair, porque ela podia contaminar por causa da sua falta de impureza. E aí o Senhor ele começava a me falar de vários tipos emocionais que aquela mulher passava. E Deus ele está falando conosco aqui nessa noite. O Senhor ele me falava do sangramento, da rejeição. Porque ser rejeitado sangra. Ser rejeitado é algo que dói, é algo que machuca. Louvado seja Deus. Deus me falava também do sangramento, dela ser excluída da sociedade. Porque muitas das vezes a gente lê 12 anos, fluxos de sangue. Talvez a gente não lê com tanta profundidade. Mas imagina uma mulher que há 12 anos vivia debaixo dessa regra, onde ela não podia nem tocar e nem ser tocada. Onde o problema dela afetava ela e quem se aproximasse dela. E aí o Senhor ele me falava também do sangramento, da solidão. Porque devido a essa situação, aquela mulher era sozinha. E aí o Senhor ele começava a falar muitas coisas que ela passava dentro de si. Aquela mulher era uma mulher que tinha medo. E quando o Senhor ele começava a falar, o Senhor ele falava: filha, hoje eu quero falar na minha casa, com os meus filhos, que ali estiver, a respeito de sangramento. A Bíblia fala que quando aquela mulher ela vê, ela escuta que Jesus ela está passando por ali, a Bíblia fala que ela fala consigo mesmo: eu vou tocar na orla das suas vestes, porque eu creio que se tão somente eu tocar, eu serei curada. Depois de 12 anos, aquela mulher ela já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus ele já tinha passado ali naquela região. Inclusive, antes dele ir para Gadarena, libertar o oprimido, o endemoniado, Jesus estava lá. Aí Jesus volta de Gadara e ela ouve falar que ele está passando. Irmãos, coisa linda é quando o crente vem para a casa do Senhor com um propósito. Coisa linda quando um crente vem para a casa do Senhor sabendo o que ele quer. Deus ele faz uma pergunta para nós nessa noite: o que é que você veio fazer aqui? Porque muitas das vezes a gente vem para a casa do Senhor sem propósito. Mas diferente aquela mulher, ela saiu da sua casa com propósito. Talvez, como eu falei, ela estava vivendo um momento de isolamento. Mas ela falou: Senhor, eu sei que se eu for lá, eu serei curada. E aí eu comecei a estudar sobre sangramento. E tem de vários tipos de anemia. Tem um tipo de anemia que se chama anemia ferropriva. O que acontece? Até estudei um pouquinho medicina, pastor. Oh, glória. Vida com Deus também é saúde. Oh, glória. Essa anemia ferropriva, Ju, eu estudando ela, é quando uma pessoa ela perde muito sangue. E conforme essa pessoa ela perde muito sangue, junto com o sangramento vai também um nutriente que se chama ferro, que é um nutriente muito importante para o nosso corpo. E quando nós perdemos sangue juntamente com ferro, vem essa anemia ferropriva. E fora esse sangramento emocional que essa anemia ela pode nos causar, esse tipo de anemia também ele pode nos causar sangramento no nosso físico.
E ali eu comecei a estudar e o Senhor ele começou a falar comigo. E de todos os sintomas que essa anemia ferropriva ela causa, eu separei 4 sintomas. E Deus ele vai falar com alguém aqui nessa noite. Porque Deus ele não fala com parede. O primeiro sintoma que eu tinha separado, eu tinha até escrito, eu esqueci de trazer, é o sintoma do cansaço. A medicina diz que quando alguém está passando por esse tipo de anemia, o primeiro sintoma que vem sobre a pessoa é o sintoma do cansaço. E aí, trazendo para o lado espiritual, o que Deus ele está falando com aquelas pessoas que já não têm mais aquele vigor de estar na presença de Deus? Aquelas pessoas que só vêm por causa para o pastor não perguntar por que não veio. Deus está falando daquelas pessoas que acostumam marcar presença na igreja, mas não estão presentes em espírito e em verdade. Esse é o sintoma do cansaço espiritual. Eu não estou falando de cansaço físico, não. Porque o cansaço físico, ele é algo normal. Que a gente dorme e no outro dia a gente acorda bem. Mas o cansaço espiritual é algo terrível. E se a gente não tomar cuidado, ele vai nos dominando. Na terça eu não vou, na quinta não vou, domingo também não. E vai passando. E esse tipo de hemorragia, de anemia, pode levar à morte. Um dos sintomas, pastor, que esse tipo de anemia traz para o indivíduo, devido ao sangramento, é a falta de concentração. Sabe quando nós estamos aqui no culto e a nossa mente está lá em casa? Sabe quando nós estamos aqui no culto e a nossa mente está lá na preocupação com o marido, com o filho? É esse tipo de anemia que Satanás tem tentado colocar no meio da igreja. Mas hoje Jesus ele está passando por aqui, igreja. Jesus ele veio aqui porque ele veio nos curar. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Aleluias. A palavra do Senhor fala que quando nós formos prestar um culto, tem que ser um culto racional, igreja. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós temos que prestar um culto racional para o Senhor. E um culto racional é um culto com entendimento, onde eu sento, eu escuto a palavra, eu ouço, eu absorvo e eu pratico. É por isso que tem pessoas que vêm no culto, sai do culto e não muda, pastor. É porque está nesse estágio de anemia espiritual. O terceiro estágio, a fraqueza, que já é bem diferente do cansaço espiritual. Eu não tenho mais força para orar. Eu não tenho mais força para ler a palavra. Eu não tenho mais força de ter intimidade com Deus. O quarto estágio. Olha que coisa estranha, pastor. Como é bom a gente estudar e aprender as coisas. Como que Deus nos ensina. Sabe qual é um sintoma, pastor, de quem está anêmico espiritualmente? Ou que sofre dessa anemia? É comer coisas estranhas. Olha isso, gente. Eu estou aqui falando de anatomia, mas Deus está falando espiritualmente falando. Quando nós estamos espiritualmente anêmicos, um dos sintomas que dá é vontade de comer coisa estranha. E quando eu li essa condição, o Senhor ele me levava lá na vida de Sansão, lembra, pastor? Comer mel em cima de um leão morto. É coisa estranha. Por quê? Porque Sansão já tinha desobedecido uma ordenança do Senhor. E quando a gente está em desobediência, a vontade é de comer coisa estranha, igreja. A vontade é de passar naquele site pornográfico. A vontade é de ligar para aquele contatinho.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Esses dias eu não tenho muito conhecimento com o Instagram. Estava até falando com meu irmão. Esse dia eu estava passando no Instagram. Eu falei, meu Deus, para ter rede social tem que ser muito crente, igreja. Tem que ser muito crente. Porque o negócio está explícito. E o problema não está em olhar, o problema está em olhar de novo. Porque Davi, quando estava no palácio, se ele simplesmente olhasse para Betseba e virasse o olhar, mas não, ele olhou e olhou de novo. Aí sabe o que Deus está falando nessa noite, igreja? Se a tua rede social te faz pecar, cancela ela. É melhor ser cancelado aqui do que no céu. Ah, mas todo mundo tem. Mas nós não somos todo mundo, igreja. E aí quando o Senhor ele falava, filha, um dos sintomas é comer coisa estranha. Sabe quando aquela mulher passa e dá aquela vontade de olhar para trás? Não olha não. Isso é um dos sintomas de ter anemia ferropriva. Ou trazendo para cá a anemia espiritual. Mas Jesus ele falou para mim nessa noite, eu tenho cura. Aquele que veio aqui para ser curado. Tem pessoas que estão passando por esses estágios. O Senhor ele falava para mim tanto emocional, que aquela mulher sofria, como físico. Tem pessoas aqui nessa noite, igreja. Mas hoje o Jesus da cura passou aqui. E a Bíblia vai dizer que ela então ela sai do seu lugar e ela vai até Jesus. E a palavra do Senhor fala que em certo momento Jesus ele para o trajeto do que ele estava fazendo, porque o propósito não era ela. Mas quando Jesus ele vê fé, ele para tudo para te atender. Quando Jesus ele vê fé, quando Jesus ele vê confiança, ele para o que ele está fazendo para atender a tua petição. E a Bíblia fala que quando aquela mulher ela está passando, ela toca na hora do Senhor Jesus. E Jesus ele para imediatamente aquilo que ele estava fazendo, que era ir até na casa de Jairo. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele pergunta, quem é que me tocou? Só que o interessante, pastor, que naquela reunião, naquele culto, porque onde Jesus tem culto, tinha dois tipos de crente. Pergunta qual, igreja? Existia o crente que era crente multidão, que é aquele que só vem ver a pregadora surpresa. E existia o crente de fé, que era aquela mulher. Porque o crente multidão é aquele pessoal que aperta Jesus. O crente multidão é aquelas pessoas que eu não aceito. Como esses dias a pastora ministrou aqui. É aquelas pessoas que querem ganhar na força. Mas a mulher não. Ela é diferente, igreja. Ela saiu da sua casa com o propósito de ser curada. Ela saiu da sua casa com propósito. Ela sabia que aonde Jesus passava, alguma coisa tinha que acontecer. E a Bíblia fala que então Jesus ele para e pergunta, quem me tocou? Aí Pedro, emocionado como era, ele vai responder, Jesus, a multidão te aperta, Senhor. E tu pergunta quem me tocou? Mas aí Jesus ele responde, foi um toque diferente. Não foi um toque apertando, não foi um toque pressionando, foi um toque diferente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque quando a gente toca de maneira diferente, o milagre acontece, igreja. Aí Jesus está perguntando, como que você tem me tocado? Como que nós temos tocado Jesus, igreja? Será que nós estamos que nem a multidão apertando ele, tocando de qualquer maneira? Ou nós temos tocado Jesus com a convicção de que ele faz o milagre? E a Bíblia vai dizer então que aquela mulher lá, tremendo com medo, porque afinal ela era julgada pela sociedade. Ela não poderia estar no lugar do culto. Mas mesmo assim ela foi para o culto. Porque ela sabia que depois do culto, naquele toque, o milagre de Deus aconteceria na vida dela. E aí a Bíblia fala que ela então começa a contar a história dela.
há 12 anos, eu sofro de fluxo de sangue. Mas no momento que eu toquei na orla do seu vestido, eu senti a cura. E aí o interessante é que Lucas, eu gosto de Lucas, que Lucas ele explica muito, ele dá os detalhes, né? Por ele ser médico, ele dá a receita bem detalhada. E a Bíblia fala, igreja, que aquela mulher ela não só saiu com a cura, mas quando aquela mulher ela testemunhou o que tinha acontecido na vida dela, a Bíblia fala que Jesus olha para ele e fala: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Então ela recebeu cura, ela recebeu salvação e ela recebeu paz. Ela recebeu cura, ela recebeu salvação e ela recebeu paz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque além de estar doente do físico, a alma daquela mulher também estava doente, igreja. E Deus ele me trouxe aqui porque ele falava para mim: filha, tem filhos doentes dentro da minha casa. Estão até cantando, pastor, mas estão sangrando. Estão até ministrando, mas estão sangrando. Estão até dentro da minha casa, mas estão sangrando. E aí, pastor, eu nem precisei perguntar para Deus por que Ele me deu o tema de cura, sendo que o culto é de intimidade. Antes de eu perguntar, sabe o que Jesus falou, pastora? Não tem como o noivo se relacionar com a noiva sangrando, igreja. Não tem como ter intimidade sendo noiva de Cristo, estando sangrando. É por isso que Jesus ele me trouxe aqui nessa noite. É por isso, pastor, que entra culto e sai culto, e tem pessoas que não conseguem se relacionar intimamente com Deus. É um culto artificial. Até parece que recebeu algo de Deus, mas sai da porta para fora, perdeu tudo. Mas hoje Jesus ele me trouxe aqui porque Ele quer curar a igreja. Jesus falou: através da cura é onde se inicia o momento de intimidade. Porque não adianta ter intimidade sangrando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje é noite de cura, igreja. E quando eu estava ali estudando essa palavra, o Senhor ele começava a me mostrar algumas pessoas. E Deus ele é tão fiel, pastor, que as pessoas que o Senhor ele me mostrou, Ele está aqui nessa noite, igreja. Deus é tão fiel que Ele trouxe as pessoas, louvado seja o nome santo do Senhor, para ser curada nessa noite. Sabe o que acontece, pastor? Eu vou precisar falar abertamente aqui. Durante o sangramento, né, o ciclo menstrual de uma mulher, a mulher ela coloca um absorvente e ninguém percebe que está sangrando. Sabe o que Jesus ele mandou falar aqui nessa noite, igreja? Hoje Deus dá um basta de você absorver esse sangramento. Hoje o negócio com Deus aqui nessa noite é para curar, é para estancar. Porque durante 12 anos, aquela mulher simplesmente absorvia aquele sangramento. Mas absorver não quer dizer que está estancado. Muitas das vezes a gente representa tão bem, está tudo bem. Deus está falando assim: chega de absorver. Hoje é dia de estancar esse sangramento. Vou descer, licença, tá, pastor? O Senhor ele me permitia chamar algumas pessoas aqui na frente. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Algumas pessoas, louvado seja Deus, que parece que está tudo bem, mas tem sangramento que Deus precisa estancar. Louvado seja Deus. Juliano, o Senhor ele fala: para, eu preciso estancar algum sangramento que foram feitos na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Durante a ministração, louvado seja Deus, o Senhor ele me mostrava: senhora, Ele precisa estancar alguns sangramentos que foram feitos. Louvado seja Deus. E o sangramento dessa irmã se chama solidão.
Quando eu estava estudando, o Senhor Ele me mostrava claramente, irmã, que muitas das vezes a irmã se sente tão sozinha, que mesmo em meio à multidão, a irmã se sente só. Mas o Senhor Ele manda te dizer: nunca mais te chamarão desamparada, diz o Senhor. E esse sangramento, ele tem dificultado a irmã de realmente ter uma intimidade com Deus, porque a irmã se sente só. Fica aqui, vai tocando em Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma outra pessoa que o Senhor me mostrava era você, meu amor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vai dando glória, igreja, porque Jesus Ele está passando aqui. O Senhor Ele me mostrava um sangramento chamado rejeição. Eu não sei como que foi o teu nascimento, mas o Senhor me mostrava que antes de nascer houve uma ferida chamada rejeição na tua vida, mas que hoje Deus Ele está colocando por terra esse sentimento de rejeição que foi lançado sobre a tua vida antes de mesmo você entender sobre a vida. Hoje Deus Ele está colocando por terra em nome de Jesus. Durante a palavra, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Você, irmã Delcina, vem aqui, irmã Delcina, louvado seja Deus. Deus falava: filha, ela está sangrando muito, filha. Ela precisa ser restaurada. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O Senhor Ele me mostrava como você tem sangrado, irmã Delcina. E o Senhor Ele trouxe aqui você nessa noite para te curar. Porque o sangramento, ele começa pouco, mas se não for tratado, ele termina em morte. E os planos de Satanás para a tua vida era te matar. Mas hoje, o Senhor Ele fala que hoje Ele cancelou o plano de Satanás na tua vida. Chega de absorver. Hoje o Senhor Ele te trouxe aqui para estancar esse sangramento em nome de Jesus. Vai dando glória, igreja. Vai tocando em Jesus, igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Oh, Espírito Santo, aleluias. Oh, Espírito Santo. Deus me mostrava também uma rejeição, porque sangramentos são feridas que são colocadas em nós. E sabe por que sangra? Porque não foi cicatrizado ainda. Mas hoje Jesus está falando assim: eu já dei um fim nesse sangramento, e você vai ter uma vida plena com Deus. Porque quando a gente está sangrando, a gente não consegue se relacionar 100% com Deus. Louvado seja Deus. Binha, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor Ele me mostrava sangramentos de palavras. Muitas palavras, Binha, você já ouviu, Binha. E essas palavras te trouxeram muito sangramento. Mas hoje o Senhor está falando assim: hoje eu te curo. Hoje eu te curo. Pode ficar as marcas, mas não vai sangrar mais. Viu? Porque as marcas ainda podem ficar. Porque quando Jesus mostrou suas mãos para Tomé, as marcas estavam lá, mas não estava mais sangrando. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe por que Jesus Ele está aqui hoje falando de sangramento, igreja? Porque Jesus Ele entende de sangramento, igreja. Jesus Ele também foi sangrado. Ele sofreu sangramento. Ele suou sangue. Ele foi sangrado quando foi chicoteado. Ele foi sangrado quando colocaram em sua cabeça uma coroa de espinho. Ele foi sangrado quando colocaram pregos nos seus pés e nas suas mãos. Ele foi sangrado quando uma lança foi enfiada no seu lado. E hoje o Senhor Ele quer cicatrizar. O Senhor Ele quer estancar esse sangramento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essas pessoas Deus Ele me autorizou chamar. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E eu gostaria de saber se tem mais alguém, igreja, que tem sofrido desse sangramento, ou já está no estado de anemia.
cansaço espiritual, fraqueza espiritual, vontade de comer coisas estranhas. Deus está falando, igreja. Deus está falando. Tem mais alguém que quer vir na frente? Louvado seja o nome santo do Senhor. Estão todos bem? Louvado seja Deus. Jesus, ele está passando aqui, igreja. Jesus, ele não quer dispensar você doente, porque Jesus, ele teve o prazer de parar para estancar aquele sangramento daquela mulher. Tem mais alguém que precisa ser curado? Deus, ele está dando oportunidade, igreja. Antes que nós morramos. O Senhor, ele está falando antes que morra, porque muitas das vezes de tanto sangrar as pessoas vão morrendo aos poucos. Ah, mas está tudo bem, não. Jesus, ele vê, igreja, o que eu não consigo ver. Louvado seja Deus. Tem mais alguém? Vem aqui, vem aqui. Louvado seja Deus, vem aqui, Faneme. Hoje é dia de estancar esse sangramento, Faneme. Chega de absorver, diz o Senhor. Chega de absorver esse sangramento que tem ferido e tem machucado a tua alma. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vem aqui ser curada e liberta pelo poder da palavra. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Você vai ser curada hoje, Faneme, em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Gabriel, eu não sei cantar não, mas Deus, ele manda louvar um louvor para você. Parece que está tudo bem. Para todo mundo está tudo bem. Aleluias. Mas eu conheço o teu coração. Pega ele ali, pastor, por favor. Conheço você por dentro. Aleluias. Parece que está tudo bem, igreja, mas não está. O dono do milagre sabe aonde sangra, Gabriel. E hoje ele trouxe você aqui para estancar esse sangue. Tem sangramentos ainda que estão vazando. Ninguém vê, parece que está tudo bem. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te curar, para estancar isso que tem te feito mal, para estancar esse sangramento que tem feito você sofrer, Gabriel. Assim diz o Senhor. Aleluias. Solta para mim, Miquel, por favor. Tem mais alguém, igreja, que precisa ser curado aqui nessa noite? Não tem como ter intimidade com Deus, igreja, tendo sangramentos internos. Não tem como ter intimidade com Deus se antes a gente não for curada. Não tem como uma noiva sangrando querer ter intimidade com Deus, não dá. Nós temos que estar pronto para ter intimidade com Deus. E é por isso que o Senhor me trouxe aqui nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor.